Olá, eu sou o Wagner, esse aqui é o canal Tragicômico e hoje nós vamos falar de um assunto super velho. Sim, eu devia ter lançado esse vídeo há 2 semanas atrás, mas eu tive muitos contratempos. Eu já tinha buscado algumas coisas para fazer esse vídeo, então não importa que o assunto tá super atrasado, eu vou falar dele assim mesmo, porque eu já pesquisei, já coletei umas coisas que eu vou usar aqui no vídeo, então não vou desperdiçar esse tempo que eu tive aí de trabalho, né? E por mais que seja um assunto que já passou, ele é super interessante, então eu garanto para vocês que vai valer a pena assistir esse vídeo aqui, mesmo que, enfim, vocês já tenham ouvido falar muita coisa sobre isso, que é o tal do plágio do Ei Nerd, né, que ele copiou um vídeo de um canal gringo aí, 2 vídeos na verdade. Bom, você já sabe porque você já viu o título e porque o assunto é velho, então você sabe do que eu tô falando, provavelmente. Se não sabe, assiste outro vídeo que eu já fiz falando sobre esse tema e aí você vai entender um pouco melhor. Hoje a gente vai esmiuçar tudo que faltou comentar sobre isso e aprofundar um pouco mais nesse tema do plágio, que é super polêmico, né? Sempre que tem alguma denúncia desse tipo no YouTube, todo mundo fica em choque e já sai atacando a pessoa, então vamos falar um pouco mais sobre isso, beleza? Não quero enrolar muito, então já vamos começar com o primeiro tópico. Afinal de contas, o que é plágio? Especificamente no YouTube. Eu encontrei um artigo sobre o tema realmente muito interessante, foi escrito pelo Nicholas Allen, alguma coisa assim, eu não sei pronunciar exatamente o nome dele, mas para vocês que gostam de um argumento de autoridade, que só dão credibilidade para alguma coisa quando ela está sendo dita por um especialista, vamos dar uma olhada no currículo do cara que escreveu essas coisas em primeiro lugar, só pra gente pontuar muito bem quem é que está dizendo essas coisas. O Nicholas é fundador e presidente do Instituto de Direito, Economia Criativa e Artes, advogado atuante nas áreas de Direito do Entretenimento e Direito da Inovação Tecnológica, mestre em Direito Econômico pela USP, consultor da Unesco em equipamentos culturais e membro da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Ou seja, acho que o cara tem algum know-how para falar sobre o assunto. Eu não gosto de argumento de autoridade, mas vamos lá. Eu imagino que esse cara tem um pouco mais de propriedade para falar sobre isso do que o Joãozinho 123 comentarista do YouTube. Claro, o Joãozinho também pode ser formado em Direito e os caramba, mas vocês entenderam o que eu quis dizer aqui, né? Não complica, por favor. Vamos lá, vamos dar uma olhada no artigo dele. Qualquer vídeo de YouTube tem proteção ou tem alguma condição? No Brasil, existem alguns requisitos para reconhecer a proteção pelos direitos autorais. Primeiro, a obra intelectual tem que ser estética e não técnica. Segundo, a obra precisa ser exteriorizada, ou seja, sair da cabeça de seu criador. Terceiro, a obra tem que ter algum grau de originalidade. Quarto, a obra tem que ser fixada em algum suporte tangível ou intangível. Vejam que o registro em órgãos públicos não é condição para a proteção pelos direitos autorais no Brasil. Bom, só esses 4 pontos já colocam em xeque se aquele vídeo do Ei Nerd de fato pode ser considerado uma obra plagiada, né? Aquele vídeo em que ele fala quais os verdadeiros motivos pelo qual a Marvel vai relançar Ultimato. Afinal de contas, isso não é uma criação que saiu da cabeça dos autores originais do canal gringo, porque é uma notícia, não existe realmente uma criação ali e o tema em si não é de propriedade deles. Talvez você possa dizer que existe um certo grau de originalidade na forma de apresentar a informação, mas aí que tá, justamente a forma de apresentar as informações é que mais difere do trabalho do Ei Nerd para o trabalho do canal gringo. Mas vamos prosseguir que tem mais umas coisas interessantes. O que é o plágio? O plágio é o uso não autorizado de uma obra ou de trechos de uma obra com a tentativa de disfarçar esse aproveitamento, omitindo-se o crédito, a fonte e colocando-se como o autor original do trabalho. Ok, esse ponto isolado poderia servir de base para dizer que sim, então teria sido plágio do Ei Nerd. Afinal de contas, o maior problema foi não ter colocado a fonte de onde as informações saíram na descrição do vídeo, né? Mas a gente já vai ver um pouco mais sobre isso também e eu precisava dar esse conceito de plágio para que a gente pudesse seguir adiante, para ver que não é uma definição tão simples assim, porque existem várias coisas que se confundem ali com o plágio, né? Inspiração, por exemplo. Então, vamos seguir. Como identificar o plágio? A Lei de Direitos Autorais não fala qual método para identificar quando há um plágio ou não. Assim, a doutrina costuma sugerir alguns testes para chegar a esta conclusão, como: houve acesso anterior à obra, houve tempo para a produção da cópia, há repetição de erros, é uma cópia literal ou semelhante, o que aproxima e o que diferencia as obras, o conteúdo em questão é protegido? Então vamos responder essas perguntas. Houve acesso anterior à obra? Bom, não houve acesso ao vídeo,
mas o Peter confirmou que a fonte original foi o site do Looper e não o canal do Looper, mas ok, podemos dizer que sim, houve acesso anterior à obra. Houve tempo para a produção da cópia? Sim. Há repetição de erros? Não. É uma cópia literal ou semelhante? Definitivamente não é uma cópia literal, mas existem ali algumas semelhanças sim. O que aproxima e o que diferencia as obras? O que aproxima é o tema, o assunto e alguns argumentos. O que diferencia são outros argumentos e a forma de apresentar esses argumentos, apresentar todo o conteúdo. O conteúdo em questão é protegido? Não, aí que tá, não é protegido, são notícias, informações públicas. Prosseguindo, qual a diferença com a inspiração? A inspiração é uma iluminação ou ideia que gera uma força criadora. A cada dia fica mais difícil dizer que existem criações totalmente originais ou inovadoras. Ou será que não? Todo mundo é influenciado pelos livros, músicas, filmes, pinturas, experiências e conhecimentos com os quais teve contato durante a vida. A inspiração tirada de outras obras e trabalhos em si não viola nenhum direito, desde que seu projeto, sua criação, tenha um certo grau de originalidade. Na inspiração, portanto, não há simples cópia ou apropriação do que já existe. E esse é um ponto onde tudo começa a ficar nebuloso, porque é muito semelhante o conceito de inspiração para o conceito de plágio, e você tem pequenas diferenças que podem acabar se tornando grandes diferenças, né? No caso, elas é que vão fazer toda a diferença. E basicamente esse conceito de inspiração já faz com que a maior parte das coisas que a galera acusa de plágio não possam realmente ser consideradas plágio, porque, por mais que hajam elementos parecidos em duas obras totalmente distintas, a forma de apresentar, de utilizar e tudo mais que cerca esse conteúdo costuma ser bem diferente. Como foi no próprio caso do vídeo do Peter, que essencialmente é bastante diferente do vídeo do Looper, apesar de que também sim possuem muitas semelhanças, porque é o mesmo assunto. O Peter consultou sim o material do Looper antes de criar o vídeo dele e viu lá alguns argumentos que ele achou interessantes e decidiu usar também no vídeo dele. Só que são argumentos, né? Então, plagiar argumento é uma coisa bem complicada. Mas vamos prosseguir, porque ainda tem uns pontos muito importantes desse artigo, já que tem muita gente que vê uma acusação de plágio no YouTube e já sai falando: ah, o cara deveria estar preso, deveria ir na cadeia. Então, vamos ver o que realmente aconteceria com alguém que de fato tenha plagiado algum conteúdo aí, alguma obra de outra pessoa. O que pode acontecer com alguém que plagia um vídeo no YouTube? Além das eventuais penalidades do próprio YouTube, a pessoa que realizou o plágio pode ser obrigada judicialmente a retirar o vídeo de circulação, dar publicidade ao ocorrido e indenizar o autor original. Acho que meu vídeo foi plagiado. O que eu posso fazer? Antes mesmo de se manifestar em redes sociais sobre o ocorrido, é aconselhável buscar uma assessoria jurídica especializada para orientá-lo, de modo técnico e imparcial. Uma falsa acusação de plágio também pode acabar gerando o dever de indenizar contra o acusador, além de outras eventuais complicações. Pois é, então, em primeiro lugar, para você que sai por aí apontando o dedo para todo mundo, falando: ah, aquele cara ali plagiou fulano, ele tem que ir para cadeia, veja que você está muito enganado sobre isso. E se caso a sua acusação ganhasse proporções relevantes o suficiente, talvez você que estivesse cometendo uma infração. Vejam só que coisa curiosa. E outro ponto bem relevante é que quem pode fazer essas denúncias de plágio, né, e ser indenizado é a pessoa que foi plagiada. Então você não pode denunciar a pessoa pelo plágio de outro, você não vai ganhar uma indenização, não sei, enfim, não tem essa parte no artigo. Eu conversei com alguns amigos advogados, no geral é muito difícil, ou seria muito difícil, que o caso do Peter fosse julgado de fato como um caso de plágio, principalmente porque ele teria que ser acusado pela Looper, e dificilmente a própria Looper faria isso, porque ela sabe que tem teto de vidro nesse caso. Ela também pega muitas informações de vários lugares diferentes, sem necessariamente sempre citar a fonte. Inclusive, esse próprio artigo que o Peter usou como base para o vídeo dele tem ali algumas informações que a Looper não colocou a fonte, por exemplo, sobre a bilheteria dos filmes. Será que a Looper foi lá contar os ingressos dos filmes para saber quanto que deu de bilheteria de cada um deles? Será que ele tem uma consultoria especializada dentro dos cinemas ou das produtoras para saber quanto que levantou cada filme a bilheteria? Ou será que eles simplesmente consultaram no Box Office Mojo, que nem todo mundo faz, só que eles não colocaram a fonte ali no site deles? No mundo das notícias, essa transmissão de informação é absurdamente comum.
Na verdade, todos os veículos de informação praticamente fazem isso. Eles pegam informações de vários lugares e na maioria das vezes eles não colocam a fonte. E eu nem tô falando só de canais do YouTube ou enfim, sei lá, blogs amadores e coisas do tipo, não. Grandes veículos de comunicação, a Globo, a Fox, a CNN, também utilizam dessa prática, e você quer um grande exemplo disso? As fake news. Se uma fake news é criada por uma pessoa que pensou ali em toda a matéria, né, pensou na história que ele queria divulgar, então significa que não existem fontes reais para aquela informação. No jornalismo esportivo isso acontece demais. Tem muitos jornalistas esportivos que inventam especulações de jogadores negociando com clubes diferentes, sendo que não existe nada. A negociação nunca aconteceu. Algum jornalista foi lá, inventou isso, e você vê que aquela informação começa a circular em todos os jornais do mundo. Como isso é possível, se não existe uma fonte real para aquilo? Como é que um outro jornal de outro lugar completamente distante conseguiu acesso a uma informação através dos seus repórteres, sendo que aquela informação não é real? A resposta é simples e bem óbvia. Ele pegou de outro jornal. Talvez sem dar os créditos. Foi lá, pegou a notícia do jornal que inventou a especulação, e aí vários outros jornais começam a pegar notícias um dos outros, e isso espalha e acaba viralizando. E existem também os furos jornalísticos que servem para embasar mais ainda essa opinião, como por exemplo a transferência do Neymar para o Paris Saint-Germain, que foi descoberta por um jornalista brasileiro chamado Marcelo Beckler. Ele foi o primeiro a ter acesso a essa informação, e se você for ler as matérias da época citando essa transferência de vários jornais conceituados ao redor do mundo, muitos deles não vão citar o Marcelo Beckler, o Esporte Interativo, sendo que ele, nesse caso, foi a fonte original da informação que foi replicada em todo o mundo em diversos jornais. Ou seja, uma prática tão comum no jornalismo que chega a ser um tanto quanto surreal ver as pessoas cobrando ou tratando isso como plágio, você trazer uma informação de um veículo de comunicação para outro, de um idioma para outro, trazer argumentos usados em um veículo para outro e dizer que isso de alguma forma seria plágio. Pode até ter aquela pessoa puritana ao extremo falando: ah, então quer dizer que se todo mundo tá errado, aí tudo bem fazer? É, meio que sim, porque, cara, a gente tá falando de uma coisa que praticamente tornaria o jornalismo contemporâneo impraticável. As informações que se espalham assim, na velocidade da luz com as redes sociais, né? Uma notícia que é dada do outro lado do mundo já chegou até o Brasil imediatamente e tem um jornal replicando o outro. Você não tem como citar a fonte de tudo sempre. A vida não é um TCC, simplesmente entenda isso. O mundo do entretenimento não tem como funcionar dessa forma absolutamente puritana que você está defendendo. Então, novamente, do ponto de vista legal, é sempre muito complicado você fazer uma acusação de plágio. E aí a gente vem nesse outro ponto interessante. Se você for ver o caso do Peter no geral, ele foi acusado pelo Araújo, acho que é esse o nome do cara, do canal Caps Lock. E aí diversos advogados, inclusive, já comentaram que nesse caso é praticamente impossível você culpar o Peter pelo crime de plágio, porém ele, o Araújo do canal Caps Lock, poderia ser acusado dos crimes de injúria, difamação, calúnia e até incitação de crime ou alguma coisa assim. E no caso dele, teria boa chance de acabar perdendo esses processos, porque é muito mais fácil de você provar que ele fez isso. E aí eu fico até com uma dúvida que, cara, eu realmente não consigo entender. Por que as pessoas demonizam tanto, assim, mas massacram tanto alguém que supostamente teria cometido o crime de plágio? Que vamos analisar o crime de copiar um vídeo do YouTube ou um crime de copiar pedaços de um argumento de um vídeo gringo no YouTube que o canal original sequer denunciou. Isso é assim, é execrado, é massacrado, atacado de todas as formas, é um crime inadmissível, um crime que tem a consequência terrível de... O que acontece, sabe? Tipo, o que seria? Ele teria pego parte da audiência do canal original, forçando muito a barra, porque todo mundo sabe que nem é o caso, que na verdade, provavelmente, por conta de todo esse escândalo, o canal original e o canal do Peter acabaram ganhando até mais audiência. Mas ok, isso também não vem ao caso. Esse é o crime hediondo, porém o crime de injúria, difamação, calúnia e todas essas coisas, a galera, tipo assim, nem liga pra isso. Nunca. A gente tem visto cada vez mais os assassinatos de reputação tendo grande destaque
destaque e as pessoas aplaudindo quem pratica assassinato de reputação na internet, ao invés de perceber que, cara, isso também é muito errado. E isso é uma prática, seria um crime, né, se for julgado dessa forma, isso seria um crime com uma vítima real, com danos reais. A pessoa que é vítima de um assassinato de reputação, ela pode acabar tendo problemas até psicológicos, porque sofreu uma onda de ataques massivos, né? Ela pode perder patrocínio, enfim, ela está sendo execrada por multidões, ela pode até sofrer realmente ameaças físicas. Na pior das hipóteses, pode sofrer fisicamente, caso ela passe na rua por alguém que ficou sabendo da notícia e é mais esquentadinho, enfim. É uma coisa que, ao meu ver, é bem mais grave. E ninguém liga. Tá todo mundo sempre aplaudindo e adora ver o circo pegar fogo. Então quem pratica esses assassinatos de reputação é elevado a um patamar assim de mito às vezes, né? Tipo, é isso aí, tem que expor mesmo. Galera, sério que essa é a melhor resolução que a gente pode ter para problemas, às vezes nem são problemas, são coisas criadas para parecer com um problema? Porque sejamos francos, no YouTube, além de tudo, se você quiser acusar uma pessoa de plágio nos moldes que o Araújo do canal Caps Lock fez a acusação dele, você consegue pegar assim, ó, sei lá, acho que uns 90% dos canais do YouTube. Não acredita? Pois bem, vamos criar um cenário hipotético aqui. Tudo que eu estou falando aqui pra frente é uma hipótese para eu não cair, né, na mesma armadilha de praticar injúria, difamação e tudo mais. Então, vamos agora criar um cenário onde o conceito de plágio do Araújo é o conceito real e, de fato, tudo que se aplica na definição que ele utilizou de plágio é plágio mesmo. Então agora vamos ver quais são os canais plagiadores, começando pelo próprio canal Caps Lock. Vejam só vocês, será que o Araújo é um ladrão plagiador? Lembrando, não do ponto de vista legal, apenas falando do ponto de vista hipotético, seguindo as definições que o próprio Araújo usou. Então, no canal Caps Lock tem um vídeo muito interessante que se chama Os Piores Jogos do Sonic. Vídeo publicado em 28 de junho de 2017. E curiosamente, um ano antes, em março de 2016, o canal Watmojo postou um vídeo chamado Top 10 Worst Sonic Games, ou seja, os 10 piores jogos do Sonic. Vamos contar quantos desses 10 piores jogos do Sonic também estão na lista do Araújo, que ele lançou um ano depois? Sonic the Fighters. Esse seria Sonic the Fighters, de 1996. 1. Sonic Labyrinth. Sonic Labyrinth, de 1995. 2. Sonic 3D Blast. Sonic 3D Blast. 3. Sonic Shuffle. Sonic Shuffle é um bom exemplo. 4. Sonic and Black Knight, de 2009. 5. Knuckle Slam. É Sonic Rivals, no PSP. 6. Sonic Free Riders. Sonic Free Riders, para Xbox 360 de 2010. 7. Sonic R. Sonic R, para o Sega Saturn. 8. Sonic the Hedgehog, 2006. Sonic the Hedgehog, de 2006. 9. Sonic Boom, Rise of Lyric. Sonic Boom, Rise of Lyric. 10? Então quer dizer que os 10 jogos da lista do Watmojo também estão na lista do Araújo? Mas que grande coincidência, não é mesmo? Muito suspeito isso aí, principalmente se a gente considerar que o Araújo acusou o Peter de plagiar um vídeo lá também, que era uma lista de 30 filmes, onde os 30 filmes estavam nas duas listas. Só que olha só que interessante, nesse caso, o Peter confirmou que sim, foi uma cópia. Era um vídeo do Ei Nerd no formato bem antigo, onde ele ainda estava testando muitas coisas, e nesse caso ele decidiu testar, fazer uma adaptação de um vídeo gringo na íntegra para o formato BR, e aí, poucas semanas depois do lançamento, ele colocou na descrição que era uma cópia, que era um vídeo inspirado no vídeo original gringo, inclusive tinha o link na descrição, e você pode confirmar isso através do Wayback Machine, Timeback Machine, sei lá, tem um site que faz você conseguir ver páginas voltando no tempo. E aí você olha lá e consegue constatar que de fato estava na descrição pouco depois do lançamento. O vídeo foi lançado em janeiro de 2017, o print mais antigo que o site tem é de março de 2017, alguns meses depois, mas está ali na descrição dando os créditos. Então, nesse caso, ele realmente deu os créditos para o vídeo original. Mas e quanto à descrição desse vídeo do canal Caps Lock? Será que tem todos os créditos bonitinhos? Será que ele referenciou o Watmojo na descrição do vídeo dele? Não, é claro que não. Não tem nada. Na verdade, tem uma coisa muito interessante na descrição dele que diz o seguinte: acompanhe toda semana as maiores e melhores notícias, análises, gameplays, listas, a cultura e universo geek gamer
Apenas aqui no canal Caps Lock. Bom, não exatamente apenas no canal Caps Lock. No canal Watchmojo você também consegue ver, inclusive com um ano de antecedência. E será que esse vídeo aí do Sonic foi um caso isolado? Ou talvez tenham outros vídeos parecidos? Só olhando o canal Watchmojo, a gente já consegue encontrar umas coisinhas que, olha, são no mínimo peculiares. Como, por exemplo, essa lista dos melhores jogos de 2016. Será que tem muitos jogos em comum aí na lista dos dois canais? Quem sabe nessa aí dos jogos mais decepcionantes de 2017? E se a gente não ficar só no canal do Watchmojo, a gente pode encontrar outras coisas, como os piores jogos de Dragon Ball Z, que ele lançou há um ano, porém existem outras listas aí de 2 anos atrás, 4 anos atrás. Será que a gente encontra alguns jogos em comum nas listas? Ou então nessa lista dos 10 melhores jogos de samurai, que possuem alguns jogos em comum com essa outra lista, que é um top dos jogos de samurai e ninja. Enfim, o tipo de conteúdo que o canal Caps Lock produz não é exatamente o tipo mais original do mundo. Tem muitas listas de melhores jogos ali que você com certeza vai encontrar em outros canais, em português, em outros idiomas, com toda certeza, e você vai ter muitos jogos em comum. E com certeza, para fazer as listas dele, ele precisa pesquisar, né, encontrar alguma lista com alguns jogos de samurai ou alguma coisa assim, para que então ele possa jogar esses jogos e elaborar a própria lista dele, que às vezes é muito parecida. E aí eu vou ser muito sincero com vocês. Talvez muitos não tenham percebido o que eu fiz aqui, mas eu simplesmente peguei muitos tópicos em comum de um dos vídeos do canal Caps Lock e inclusive a lista não estava totalmente idêntica àquela do Sonic. Existiam 2 jogos que na verdade não estavam na lista nos 10 melhores, mas estavam nas menções especiais e aí acabou complementando e no final tinham realmente 10 jogos em comum nos 2 vídeos. Existem diferenças claras entre o vídeo gringo e o vídeo do Caps Lock, porém também existem muitos argumentos em comum. E aí eu apresentei para vocês de uma forma que pode convencer muita gente de que realmente ele copiou aquele vídeo. E aí depois disso eu peguei outros assuntos genéricos do canal dele e coloquei lado a lado com outros vídeos gringos que eu sequer assisti, coisa que o Araújo também fez no vídeo dele. Ele usou essa tática para insinuar que o Peter copiava vários vídeos e colocou um do Keanu Reeves lá, e eu assisti os 2 vídeos e não tem absolutamente nada a ver, tanto é que no segundo vídeo que o Araújo fez ele nem citou esse aí do Keanu Reeves, mas esse efeito que você consegue causar no público e convencer muita gente, porque quase ninguém vai sair daqui e assistir todos esses vídeos e comparar eles. Então eu só tô dando essa ideia e muitos simplesmente vão acreditar, nossa, ele copia vários vídeos, no canal dele é tudo cópia, porque eu mostrei um caso, depois outros com temas parecidos e coloquei essa ideia na cabeça de vocês. Então pensem 2, 3 vezes antes de assistir um vídeo de um youtuber aleatório e só acreditar em tudo que ele tá falando, porque a forma de apresentação daquela ideia foi muito convincente. Inclusive façam isso comigo. Não acreditem no que eu falo só porque sim, porque eu apresentei de uma forma convincente. Questionem. Pesquisem, vão atrás. Eu não acho que o Araújo é um plagiador, porém dentro do critério dele, ele poderia se encaixar nisso. E se a gente continuar nessa brincadeira, eu mesmo posso ser um plagiador. E olha só que irônico, eu plagiei o Peter, porque a gente lançou um vídeo sobre o mesmo tema, que foi a 007 negra. E se você fizer uma edição do meu vídeo com o vídeo do Peter, dá pra sair convencendo muita gente de que realmente eu plagiei o Peter, porque o meu vídeo saiu depois. Ariel Negra, o Mushu, que é o dragão da Mulan, que foi transformado em Fênix, foi feito para agradar os chineses e desagradou o resto do mundo. Parece que Hollywood não se deu por satisfeita em transformar a Ariel em uma sereia negra, o Mushu em uma fênix. Simplesmente a licença de 007 vai ser dada a uma mulher negra. E agora decidiu transformar o 007, icônico agente secreto James Bond, em uma mulher negra. O James Bond, que ainda é o Daniel Craig nesse filme, tá se aposentando. E aí o codinome 007 é que vai ser transferido para uma nova agente. Ele vai continuar sendo interpretado pelo Daniel Craig, porém ele vai estar mais velho, vai se aposentar e vai passar o seu número adiante para ser ocupado por um novo personagem. Ele recusou o papel para não render essa discussão negativa sobre ele. Já estavam especulando o ator Idris Elba para interpretar James Bond nas telonas. A reação do público obviamente foi negativa e o próprio ator decidiu recusar o papel para não se envolver nessa polêmica. A produção convida a roteirista Phoebe Waller-Bridge para dar um tapa no roteiro. E por que exatamente ela? Porque ela é assim, digamos, ativa em movimentos feministas. Inclusive porque deram os roteiros na mão de uma mulher que é ativamente engajada com o feminismo. Tudo que foi criado pelo Ian Fleming em 1963 vai por água abaixo. Porque é uma falta de respeito sem tamanho com os fãs, com o autor da obra original, com a própria obra original em si, com os livros, com os filmes anteriores.
a mesma coisa que Caça-Fantasmas, que começou a franquia em 84 com um time muito maneiro, pô, personagens muito casca-grossa, muito emblemáticos, né? Aí em 2016 resgatam a saga com um time feminino. Pra quê? Da mesma forma que aconteceu com os Caça-Fantasmas, praticamente um plágio descarado, né? Sou o mais novo plagiador aqui do YouTube. Só que se você vai lá e assistir os dois vídeos na íntegra, você vai ver que, inclusive, a opinião geral que eu trago no meu vídeo, que o Peter traz no vídeo dele, vai para posições bem distintas em vários momentos. Mas é claro, existem elementos em comum, porque estamos falando dos mesmos assuntos. É claro que a gente pode acabar usando os mesmos argumentos em vários pontos. É uma notícia, tem informações lá que simplesmente são informações que fazem parte da notícia. Você pode optar por entregar elas para o seu público ou não, mas você fala o que considera mais relevante e é perfeitamente plausível que duas pessoas, dois canais ou até mais considerem as mesmas informações relevantes e tragam elas para os seus vídeos. Então, galera, é um tanto quanto ridículo, na minha opinião, sair por aí tentando apontar o dedo para vários youtubers e principalmente desmerecer todo o trabalho de uma pessoa dentro da plataforma, que dá bastante trabalho, dá muito mais trabalho do que muita gente acha. Desmerecer tudo isso para dizer que a pessoa é simplesmente uma ladra de vídeos, que ela sai por aí copiando, é muito fácil fazer isso. Não é fácil. Mesmo que ela só copie vídeos, ainda assim tem muito trabalho por trás. Só copie vídeos, né? Que ela pegue ideias de outros vídeos gringos e adapte. Ainda assim tem todo o trabalho de gravação, de produção, de edição. E é um serviço muito importante, principalmente quando você traz informações de outras línguas para a sua língua natal, porque você está levando um conteúdo que é inacessível para muita gente do seu país e está, enfim, disseminando aquelas informações. Quem mais ganha com tudo isso é justamente o público. Por mais que o formato do canal do Araújo seja muito parecido com o formato de apresentação de vários canais gringos, é interessante você ter o canal Caps Lock, porque tem muita gente que vai gostar daquele modelo de apresentação, mas que não sabe inglês, então não tem como acompanhar os canais gringos. E aí vai ter a opção de acompanhar o Caps Lock. Então, isso é ótimo, porque está trazendo mais conteúdo, mais variedade de entretenimento para todas as pessoas. Se você quiser sair por aí caçando plágio no canal dos outros, né? Plágio, cara, você vai encontrar muita coisa. Se você parar só nos canais de curiosidade, sabe aqueles canais que postam coisas do tipo quem é o homem mais cabeludo do mundo? Com certeza você vai encontrar muitos vídeos gringos com o mesmo tema, com os mesmos argumentos, mesmas informações. Porque de onde você acha que essas informações saem? Você acha que o dono dos canais de curiosidade é que viaja o mundo inteiro procurando o homem mais cabeludo do mundo para postar no vídeo deles? Provavelmente saiu de outras listas, de outros canais da internet, do Guinness, e na maioria das vezes, se você abrir a descrição, não vai ter a fonte ou de onde eles tiraram aquelas informações, vão ter muitos vídeos adaptados. Então, mano, eu realmente acho que é um puritanismo muito exagerado. Esse vídeo ficou bem longo, eu quis falar sobre tudo isso porque eu sei que esse assunto vai voltar em algum momento, outra pessoa vai ser acusada, vai ser a pessoa da vez para ser acusada de plágio aqui na internet. Eu sei que isso vai acabar acontecendo, então eu já queria ter um vídeo onde eu aprofundo um pouco mais nisso, para que eu até possa usar das outras vezes. Se tal, ó, vai ver aquele vídeo onde eu já falei praticamente tudo e vai simplificar bastante quando eu, talvez, né, se eu for comentar de outro caso, de outra pessoa que esteja aí sendo acusada. E só para finalizar de vez, se aquele vídeo do Peter lá foi um plágio do canal do Looper, será que esse vídeo aqui, do canal da IGN, com uma thumbnail também muito parecida, com um título praticamente idêntico, é o Thor ali na thumbnail, só não é exatamente a mesma imagem. Será que esse vídeo também seria um plágio? Porque vejam só qual é a justificativa que eles deram pro relançamento do filme do Ultimato pela Marvel, pela Disney. But why is Endgame getting this bulked up re-release in the first place, you may ask? And the answer is simple. Endgame is so close to being the highest grossing movie ever, and they're hoping this little marketing push is enough for it to beat Avatar. Ora, vejam só, quem diria, eles copiaram o argumento do Looper, que é o argumento criado pelo Looper, e só o Looper pode usar esse argumento de que o motivo do lançamento foi para passar Avatar, né? Quem poderia ter pensado nisso? Só o Looper detém o direito de usar esse argumento, então parece que a IGN também plagiou, pelo menos segundo o critério, o conceito que a galera tava usando aí, né? Bom, depois de tanto tempo de vídeo, eu espero que tenha ficado bem claro como é meio
equivocada essa opinião e essa atitude de sair por aí apontando dedos para os outros e tentando falar que são ladrões de vídeos e plagiadores e que devem ser execrados, apedrejados, presos pelo crime horrível e hediondo de fazer um vídeo em português com algumas informações parecidas com um vídeo gringo. Então, é isso. Já falei demais. Muito obrigado pela audiência. Deixa like, feedback e tudo mais. Agora eu vou ficando por aqui. Valeu, até mais. Fui!